Meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja nos coloca um trecho do Evangelho que nos mostra mais uma vez o embate de Nosso Senhor com os fariseus, o embate de Nosso Senhor com aqueles admiradores da lei, cumpridores da lei. Vejam que essa situação desse entrave de Jesus com os fariseus não era algo fora da vivência da palavra, mas uma interpretação totalmente errônea a respeito de como viver a palavra. Não era uma pregação para os pagãos, mas era uma pregação para os observantes da lei. Era uma pregação para os tementes a Deus, que de um modo totalmente diverso estavam interpretando a palavra de Deus segundo os seus próprios critérios. Quando a gente olha o Evangelho e a gente olha hoje a realidade da religiosidade do povo, a gente vê que esse aspecto continua ainda muito forte dentro da comunidade cristã, em meio aos cristãos, de quererem guardar, de quererem observar aquilo que é conveniente, aquilo que apetece, aquilo que não me causa um incômodo. Só que nós temos que perceber que o primeiro incômodo que o cristianismo causa, que a mensagem de Jesus causa, é uma inquietação dentro de nós mesmos, dentro de nós, de escutarmos a palavra e percebermos que não estamos à altura da palavra escutada. Daí que nós devemos nos esforçar para vivenciar a palavra. Só o que é que acontecia com os fariseus? Eles viviam a palavra e eram estritamente observantes da palavra, daquilo que era agradável a eles. Aquilo que causava um incômodo, eles rechaçavam. E é justamente esse rechaçar o que incomodava Jesus. E aí muitas pessoas têm a impressão de que os fariseus eram amigos de Cristo, e não eram. E daí que nós temos que entender que Jesus Cristo não combatia a raça dos fariseus, mas combatia os comportamentos errados que os fariseus viviam. Aquilo que era certo era louvado por Jesus, mas aquilo que fazia com que eles saíssem do caminho da lei, Jesus combatia. Por quê? Porque vejam bem, os primeiros que devem viver a palavra somos nós, mesmo que ela cause incômodo. E não devemos maquiar a palavra, mas devemos nos esforçar e pedir ao Senhor, o bom Deus, a graça de vivermos essa palavra à altura, à estatura de Cristo, de um modo pleno e perfeito. Olhem aqui o texto de hoje. Jesus bate forte a respeito da ganância. Bate forte aqui no texto a respeito como eles lidavam
com o numerário, com o capital, com o dinheiro. Ou seja, Jesus dizia: aqui, quem de verdade é o Deus que vocês creem? Sou eu? É o meu Pai? É o Espírito Santo? Ou é outra coisa? No caso aqui, o dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas aqui a gente pode mudar, porque o dinheiro aqui é um ídolo. Você pode colocar aqui qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Qualquer idolatria, o futebol, a prostituição, a política nos dias de hoje e tantas coisas, onde as pessoas se desviam do caminho, muitas vezes, ou melhor, muitas vezes não, geralmente, porque estão vazias de Deus e precisam se apegar a algo ou alguém. O ser humano, no âmago do seu ser, ele tem uma abertura para adorar. Vejam que na classe dos seres vivos, essa faculdade é própria do humano, do espírito humano. Essa capacidade de adorar. Se o homem não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Porque existe sempre no coração do homem esse espaço para adoração. Só que se ele não adora a Deus, ele passa a ser um idólatra. Porque a adoração que é própria de Deus vira idolatria de ídolos no coração do homem. Olha, minha gente, eu vi por esses dias, em meio a essa política louca nesse nosso país, pessoas que eu admirava tanto na fé, como padre, ver que deixaram de ser seguidores de Cristo para se tornarem militantes políticos. O espaço do coração que deveria ser da adoração de Deus passou para adorar, ou melhor, idolatrar políticos de direita, de esquerda, ocupando ali totalmente o lugar de Deus. E muitas vezes, até usando a palavra de Deus, que é o mais deprimente, para defender visões políticas. Ou seja, transformaram o lugar próprio do coração do homem de adorar a Deus em um lugar de idolatria para os ídolos. É justamente isso que aqui nosso Senhor combate. Combate com muita força. Porque, vejam, observem bem, quem não vem à igreja, quem não adora a Deus na comunidade, vai adorar um time de futebol. O Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, sei lá o quê. Quem não adora a Deus na igreja, quem não tem essa abertura para Deus, o coração sempre vai ser ocupado por um ídolo, sempre. Observem em meio aos amigos, aos conhecidos de vocês, se não tem gente que é capaz de discutir uma tarde toda por uma camisa de futebol, mas é incapaz de defender a Cristo em meio ao mundo. Ou discutir horas e horas
por um político, mas é incapaz de abrir a boca para defender o reino de Deus. E por aí vai. E tantos outros exemplos. Ou a idolatria do álcool, ou a idolatria do trabalho desregrado, como se o trabalho fosse a própria vida. E poderíamos sair dando tantos e tantos exemplos. Eu lembro de uma vez que eu me deparava com um jovem que veio à tona, que começou a se drogar. E eu lembro que em uma das conversas silenciosas que eu tive, a pessoa me dizia assim: olha, padre, eu preciso disso aqui para ser feliz. E eu dizia: você não precisa disso para ser feliz. Padre, mas isso aqui é o meu refúgio. Eu dizia: o seu refúgio tem que ser Deus. Por quê? Porque se o homem não preenche essa lacuna do seu coração em Deus, adorando o Senhor, ele vai preencher esse vazio idolatrando os ídolos. Só que não é só quem está fora, não, viu? Eu também, como padre, diácono, os acólitos, os ministros, os leitores, os cantores, se nós não nos policiarmos, nós corremos o risco também de veladamente colocarmos muitas coisas acima do amor que Deus tem que prover nos nossos corações. Esse Espírito que foi derramado nos nossos corações, para que na força do Espírito nós pudéssemos adorar a Deus. Adorar não como um Deus distante, mas num amor afetuoso de um filho para com o seu pai. Abá, meu paizinho. Nosso Senhor assim nos ensinou a chamar. Então, não é adorar um Deus distante, mas é amar um pai próximo. É amar alguém próximo que de verdade nos ama, nos zela, nos cuida. Olhem que é uma grande dificuldade hoje em dia as pessoas entenderem a vivência desse bendito primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Minha gente, não é amar a Deus sobre algumas coisas, não. É sobre todas as coisas. Isso aqui não é um ato isolado de uma vez na vida, você trocar o horário da missa porque tem uma confraternização. Não é isso não, trocou o horário, tudo bem. Deixar de amar a Deus sobre todas as coisas é a pessoa sempre colocar Deus em segundo plano. É uma atitude. Como o pecado contra o Espírito Santo. Não é um ato, mas é uma atitude de desdenhar das coisas de Deus, que passa justamente por não cumprir esse primeiro mandamento. Então, vejam bem, as palavras de nosso Senhor no término do Evangelho de hoje. Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Olhem como essas palavras são fortes. Detestável para Deus. Detestável, detestar na Sagrada Escritura é a palavra mais próxima
da falta de amor, do desdenhar. Vocês sabem, na Sagrada Escritura, odiar não é esse ódio que nós temos, que nós conhecemos. Odiar na Sagrada Escritura é falta de amor. O ódio é falta de amor. E somos nós que devemos entender que Deus conhece de verdade o mais íntimo do nosso ser. Deus prescruta, conhece os corações. Não adianta querermos ser justos aos olhos do mundo se nós não somos justos na nossa relação cotidiana com Deus. E é nesse interim que no dia de sábado a igreja olha a bem-aventurada Virgem Maria, chamando-a de causa da nossa alegria. Porque abriu espaço no seu coração para adorar a Deus. Porque vivenciou na sua vida o primeiro mandamento de um modo perfeitíssimo e especialíssimo, amando a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque compreendeu que Deus de verdade caminhava com ela e sondava o coração dela, de tal modo que, em meio às alegrias, em meio às tristezas, em meio às incompreensões e às incógnitas que ela vivia no coração, ela sempre continuava confiando e em Deus depositando a confiança. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é essa Senhora de mil nomes, que nos ensina, de verdade, a encontrarmos a verdadeira alegria de viver, que consiste em servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Como tão bem rezam os judeus nessa oração antiquíssima do Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e de todo o teu coração. Louvado seja nosso